continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos, Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos, uma ótima semana e vamos juntos com o timaço de Carlos Batista a partir de agora até meio-dia falando em esportes. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani é derrotado por 4-1 para o Palmeiras dentro do Brinco e perde a liderança do Grupo B. Gol de honra do Bugre foi marcado por Denis Júnior, que entrou na metade do segundo tempo. Próximo compromisso do time de Maurício Souza é fora de casa, na Arena Inamar, diante do Água Santa na quinta. Jogando fora de casa, a Ponte conquista a segunda vitória no Paulistão diante do Água Santa, em Diadema. Danilo Barcelos marcou o gol da Macaca de pênalti, sofrido por Vitor Andrade após boa jogada individual. Elvis sentiu a coxa e precisou ser substituído a 25 minutos do primeiro tempo e preocupa a comissão técnica para a sequência do campeonato. Macaca volta a campo quarta-feira quando visita o Noroeste. Na Vila Belmiro, o Santos vence o São Paulo por 3-1 de virada e derruba a invencibilidade do rival no Paulistão. Lucas Moura abriu o placar para os visitantes, mas Guilherme, artilheiro do estadual, empatou e ainda antes do intervalo. Na segunda etapa, Guilherme mais uma vez e Gabriel Bontempo deram números finais ao clássico. Com 2 gols de Bruno Henrique, Flamengo vence o Botafogo por 3-1 e conquista o tricampeonato da Supercopa do Brasil. A partida aconteceu no Mangueirão. Ficou paralisada por mais de 1 hora por conta das chuvas, que castigaram o gramado em Belém do Pará. Monterrey do México acerta a contratação de Sérgio Ramos, que estava sem clube desde que deixou o Sevilha em julho. Zagueiro de 38 anos, já assinou um pré-contrato com o clube mexicano e agora passará por exames médicos antes de ser apresentado oficialmente. Bandeirantes. Participe do programa 971021493. Mande a sua mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar.
Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. E vamos para o segundo tempo do show de jardinagem Steel. A melhor seleção de produtos para você fazer bonito no jardim. Olha o que a Steel fez! Parcelamento sem juros. E agora, o que é que sobe? Nada. O preço baixou? Haja promoção! Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite, amigo! Onde tem jardinagem, tem Steel. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diani Restaurante. Da nossa família pra sua família. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Paulistão. Encerrada mais uma rodada da competição. Vamos aos resultados desta sexta rodada, que começou na sexta-feira com a derrota do Red Bull Bragantino para o Novo Horizontino por 2-1. A Inter em Limeira perdeu em casa para o São Bernardo 2-1. A Portuguesa venceu o Botafogo 3-2. O Corinthians derrotou o Noroeste 2-1. O Santos de virada venceu o São Paulo por 3-1. O Velo Clube perdeu em casa para o Mirassol por 1-0. O Água Santa perdeu para a Ponte Preta em casa por 1-0. E o Guarani foi derrotado em casa pelo Palmeiras pelo placar de 4-1. A classificação tem no Grupo A a liderança do Mirassol com 15 pontos, mesma pontuação do Corinthians. No Grupo B, a liderança do Santos, mesma pontuação do Guarani, ambos com 7 pontos. No Grupo C, a liderança do São Paulo com 10, o Novo Horizontino é o segundo com 9. E no Grupo D, a liderança do São Bernardo com 15, Palmeiras 11 e a Ponte Preta tem 9 pontos até o presente momento. Vamos aos jogos. Hoje vamos ter uma partida, jogo antecipado da 11ª rodada, em função da participação do Corinthians na pré-Libertadores. 9h30 da noite, a bola rola em Novo Horizonte, tem Novo Horizontino e Corinthians. A rodada regular aponta para amanhã, terça-feira, 18h30, Velo Clube Portuguesa, 8h30 em Limeira, Inter e Red Bull Bragantino. Já na quarta-feira, 7h30, Noroeste e Ponte Preta. No mesmo horário, São Paulo e Mirassol, 9h35, Santos e Botafogo. Na quinta-feira, 7 da noite, São Bernardo e Novo Horizontino, 7h30, Guarani e Água Santa, 8 da noite, o derby paulistano entre Palmeiras e Corinthians. Para fechar, Supercopa do Brasil, em jogo realizado ontem em Belém do Pará, o time do Flamengo venceu o Botafogo pelo placar de 3-1 e ficou com o título da competição. Portanto, Flamengo campeão da Supercopa do Brasil. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Pode continuar mandando a sua mensagem para cá de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Antes, Derby 209 no Paulistão 2025, Ponte Guarani. Dia 9 de fevereiro, domingo, hein? Às 16 horas no Moisés Lucarelli. Cobertura especial aqui na Rádio Bandeirantes, a história de um dos maiores clássicos do Brasil. As memórias sobre as disputas, rivalidades, os gols, os números, os personagens, entrevistas com personalidades e tudo sobre o grande clássico. Derby 209, Ponte Guarani, dia 9 de fevereiro,
às 16 horas no Majestoso. Acompanhe com a equipe esportiva de maior audiência do interior, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Derby na Rádio Bandeirantes. Oferecimento LED Moura. Acende a sua paixão por futebol e ainda economiza energia. Acesse ledmoura.com.br. Galassi Supermercados. Amigos servindo amigos. Confira no site galassi.com.br. E Cortag. Inovação em soluções para assentamento de pisos e revestimentos com a qualidade que você confia. Confira em cortag.com.br. Vamos lá, vamos atender os nossos ouvintes. Amigo, boa partida da Ponte ontem. Respeito à opinião alheia, porém eu entraria com time alternativo em Bauru, não apenas pelo derby, mas também pelo desgaste e idade do elenco. O que você acha? Eu acho que não tem que poupar. Todo jogo vale 3 pontos. A partida contra o Noroeste vale 3 pontos e o derby também. Mas está registrado aqui. O Guarani ontem foi vergonhoso, uma defesa horrível. Se o Palmeiras apertasse um pouco mais, ia ser um 6. Nossa, que time é esse? Nem sei pode ser chamado de time. Um abraço a todos, Donizete, que tá bravo. Bom dia, CH. Se o Guarani tivesse jogado em Londrina ontem, provavelmente tomaria 8. Mas o que mais impressiona é o amadorismo da direção do clube. Ouvindo ontem o nosso querido Edu Pinheiro, entendi que o Bugre perdeu até a renda de ontem por quebra de contrato. E isso foi negociado em novembro, hein? Não seria então mais prudente ter consultado e ouvido a torcida, seu maior patrimônio antes de assinar o contrato e depois recuar? Claro. Estou com você, Edson. Eu achei que o Guarani ia conduzir isso de maneira mais inteligente. Então para fechar a lambança completa, eles tiveram que entregar a renda do jogo pro cara que queria levar o jogo daqui para Londrina. É uma vergonha isso, cara. Olha, vou dizer uma coisa, viu? É uma besteira achar que o poço tem fundo, como diria aquele. Mais uma vez, Diogo Silva salvando a Ponte. É bom a diretoria rever o contrato, aumentar o salário, senão teremos que aguentar o Pedrão na Série C. Deus do céu, Ale. Ale não gosta do Pedrão. Alguns fatos, esportivamente falando, alguns fatos não esclarecidos pelo técnico Maurício Souza. Por que não escalou Pedro Manuel ou Lucão? Por que não quis ficar com o Vitor Albanês se o Guarani não tem o meia de criação? Por que escalou Titi se já estava mal em outros jogos? Por que esperar 3-0 para mudar a equipe? Por que insistir em Sarará, Titi, Luiz Miguel e Bilu? Estão poupando jogadores para Água Santa e o derby? Matheus Bueno foi vendido ou emprestado? Quanto ao jogo, só um detalhe. Por que o VAR não chamou o possível pênalti para o Guarani? Sidney está fazendo só pergunta difícil aqui, tá bom? Mas está registrado. Poderia falar um monte de coisas a respeito do não Guarani. Hoje há um abismo do futebol dos times da capital aos times de Campinas. O Guarani falhou em 3 gols ontem. Não dá para sair jogando no campo pesado contra um time superior como o Palmeiras. E olha que ontem fui levar minha filha para ver isso. Carlos do Castelo. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Felipinho, Cauã contra o Noroeste, Dudu não dá. Abraços, Carlos Matozinho. O Dudu entrou mal ontem. Bom dia. Ontem todo mundo criticando os jogadores, mas o treinador é o maior culpado. Foi poupado ontem, teve jogo no... Não entendi. Edson Lencioni, eu não entendi o que você mandou aqui, tá bom? Tá meio confuso. Aguinaldo de Americana, CH, Natan e Titi cometeram erros grotescos e errar contra o Palmeiras é derrota na certa. Que vergonha. Titi tem que voltar para a base. Um forte abraço, Aguinaldo. Ontem no Brinco, o Guarani jogou no mesmo estilo do time que vai jogar fora de casa, pisando em ovos, sem objetividade. Contém no segundo tempo, em 10 minutos, não chutou uma bola em gol, mas a derrota para o Palmeiras foi normal. Tá bom, Edvalmir. Time, isso aí tem que pensar, ganha do Água Santa no meio de semana, o time chega a 10 pontos, perto do primeiro objetivo. Perder para o Palmeiras não é nenhum absurdo, o problema é da maneira que perdeu, né? Poderia estar um pouco mais organizado. Eu concordo em algumas coisas que você colocou aqui. Aos que defendem a base, porém futebol é simples. Se tem condição, entra na arena e joga. Não tem, vai fazer Senai. Titi faz
uns 4 anos que a promessa não tem condições. João Marcelo, muito bom jogador e dará retorno financeiro ao Guarani. Nosso campeonato não é contra o Palmeiras. É isso aí, Renato César. Eu também penso como você. Fala a verdade, hein? A estratégia do Maurício Souza de sair com a defesa jogando contra o Palmeiras, com esses jogadores no campo, naquele estado, nem o mais incompetente dos técnicos faria isso. Adilson Souza. 2 perguntas, por gentileza. O que acharam do chileno? E quando o Gé volta? Cléfor. Vai demorar para o Gé voltar. No Campeonato Paulista não volta. O que eu achei do chileno, o Concha, regular. Tem que esperar um pouco mais, assistir um pouco mais, mas não comprometeu não. Ontem era dia de entrar com 3 volantes numa postura mais defensiva, como foi contra o São Paulo e Mirassol. Agora o treinador vai ter que explicar o Titi no lugar do Lucas Rafael. Leandro de Vinhedo. Eu também não entendi não, mas tem gente que acha que o Titi joga mais que o Lucão. Eu não acho. Temos que vencer o Noroeste e o Derby, porque depois disso temos 2 pedreiras fora de casa. Avelar. Tá falando da Ponte aqui. Bom dia. Não sei se são águas passadas, mas a vitória sobre a Portuguesa, Ponte estaria junto com o Palmeiras. José Augusto, é verdade. É verdade. CH dizem que o Campeonato Paulista não é do Guarani. Você olha para o time e não vejo melhoras. Preocupante esse CA, Edson Luiz. É assim, o time do Guarani é um time muito modesto, né, gente? E a gente precisa observar o tamanho desse grupo que foi montado. Mas vamos ver na próxima partida, né? CH, você ainda crê que esse time irá fazer 15 pontos, o Adriano? Eu nunca disse que ia fazer 15 pontos. Eu acho que o time escapa, o Guarani. E a Ponte também. Pelo que eu assisti até agora em 6 rodadas. Tá bom, Edson Lencioni, tá bom. Só um lembrete. Se eu não me engano, o Guarani joga em casa e não fora, como vocês anunciaram. Desculpe se estiver errado. Olha a tabela aqui, né, cara? Melhor maneira de efetivamente olhar é entrar aqui no Google, ver os jogos. Vamos lá. Guarani joga no Brinco contra o Água Santa. E o texto aqui estava errado. Muito obrigado, Aguinaldo, pela sua observação. Em Campinas, 11h45 agora. É hora do Bugre da Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Bugre ontem foi derrotado 4-1 para a equipe do Palmeiras, show do garoto Estevão, né? No segundo tempo, marcou 2 gols, decretando a vitória palmeirense e a segunda derrota seguida do Guarani no Campeonato Paulista. A equipe já havia perdido para o Mirassol e acabou perdendo também para o Palmeiras, se manteve com 7 pontos ganhos, caindo para a segunda posição no grupo B. Agora ao lado do Santos, o Santos leva vantagem nos critérios de desempate. Um jogo ontem onde o Guarani errou muito, né, CH? Principalmente no seu sistema defensivo, erros na saída de bola, o Titi não esteve bem e também com uma melhor qualidade técnica, o Palmeiras prevaleceu e saiu do Brinco de Ouro com a vitória. Mais de 8 mil, quase 9 mil torcedores estiveram presentes ao estádio Brinco de Ouro ontem para acompanhar a partida. O único gol do Guarani foi marcado pelo atacante Denis Júnior, ele que entrou na metade do segundo tempo. Ao final da partida, o técnico Maurício Souza valorizou o jogo, exaltou o comportamento da equipe, mesmo com a derrota para o Palmeiras. Mas se vocês me permitem, eu quero exaltar o comportamento da minha equipe, tirando os erros, isolando os erros que nós tivemos. Uma equipe que pressionou, que teve mais posse de bola, que conseguiu chutar no gol do Palmeiras, que tivemos uma chance de empatar o jogo numa cabeçada do Luiz, ainda no primeiro tempo, que ele foi muito infeliz no movimento dele, que se ele faz um movimento contrário, talvez ele tivesse acertado o gol. Foi muito dentro da área, enfim. E nós jogamos contra o Palmeiras. Nós jogamos contra uma equipe que nos últimos 6, 7 anos tem 2 títulos sul-americanos, tem 2 títulos brasileiros, enfim. É uma equipe extremamente forte e eu volto a falar. Eu acho que o ponto diferencial do jogo foram os erros técnicos que não tivemos e não táticos. O Guarani volta a campo agora na próxima quinta-feira, né? Joga de novo no estádio Brinco de Ouro
Partida marcada para 7h30 da noite contra o Água Santa. E no domingo tem o derby, né? O derby contra a Ponte, partida que vai ser no Moisés Zucarelli. Semana importante, decisiva para o Guarani decidir exatamente o que vai fazer no campeonato. Se vai brigar pela classificação ou se vai aí apenas fazer a pontuação necessária para a permanência na Série 1. As informações do Bugre aqui no Nossa Área. Obrigado, Catarino. Agora comentando o Valdemir Gomes na ponta da linha. Bom dia, Tigrão. Bom dia, CH, um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área. O Guarani tinha perdido 2 vezes na competição até agora. Tinha perdido para o São Paulo, no Morumbi, e tinha perdido para o Mirassol, lá em Mirassol, 3-2, e perdeu de 1-0 para o São Paulo. Nas 2 oportunidades, nós viemos aqui, elogiamos o Guarani, apesar da derrota. Infelizmente, com relação ao jogo de ontem, nós não podemos dizer a mesma coisa. O time errou muito defensivamente, e errou contra um time letal, né? O Palmeiras está aí catalogado entre os 2 ou 3 melhores times do Brasil. Eu diria que está ali pau a pau com o Flamengo. O Botafogo, depois que desmanchou, já fica num patamar abaixo. Então, contra um time assim, você não pode errar de forma nenhuma. Claro que o erro faz parte do futebol, mas você não pode errar tanto. Eu assinalo aqui que o Guarani errou nos 4 gols do Palmeiras. Então foram 4 doações, sem tirar os méritos da vitória inquestionável do Palmeiras, que foi melhor do primeiro ao último minuto, mas o Guarani, das 3 derrotas sofridas até agora na competição, em 3 jogos, ontem foi uma derrota preocupante. Tudo bem que foi contra um time de altíssimo nível, mas nós não vimos isso contra o Mirassol fora de casa, ou seja, errar tanto, e não vimos também contra o São Paulo fora de casa errar tanto como errou antes, ou ontem. Então fica aí um alerta, uma luz amarela acesa em cima exatamente da falta de concentração e de atenção que foram fatais para o Guarani no jogo de ontem, na derrota de 4-1 contra o Palmeiras. Obrigado, Tigrão, pelas suas considerações aqui. E vamos, antes de virar o disco, mais uma vez falar do derby, né? Tá chegando, gente. Domingo o chão vai tremer, como diria aquele, né? É um jogo que, independente da situação dos times, sempre é muito complicado. Derby 209 no Paulistão 2025 é na Rádio Bandeirantes. Ponte Guarani, dia 9 de novembro, 4 da tarde no Majestoso. Cobertura especial aqui na Rádio Bandeirantes. A história de um dos maiores clássicos do Brasil. As memórias sobre as disputas, rivalidade, os gols, os números, os personagens, entrevistas com personalidades e tudo sobre o grande jogo. Derby 209, Ponte Guarani, dia 9 de fevereiro, no Majestoso. Acompanhe aqui com a equipe de maior audiência do rádio do interior de São Paulo, eleita para o hall de notáveis da CESP como a principal emissora de rádio do interior. Derby na Rádio Bandeirantes, oferecimento LED Moura. Acende a sua paixão por dentro e ainda economiza energia. Acesse ledmoura.com.br. Galassi Supermercados. Amigos servindo amigos. Confira no site galassi.com.br. E Cortag. Inovação em soluções para assentamento de pisos e revestimentos com a qualidade que você confia. Confira em cortag.com.br. É hora da Ponte na Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, permitam-me, por favor, falar da Ponte Preta. Macaca ontem conseguiu uma vitoriaça, 1-0 para cima do Água Santa. Jogo lá no estádio Distrital de Inamar, em Diadema. Segunda vitória da Ponte Preta nesse Campeonato Paulista. Curiosamente, segunda vitória fora de casa, né? Antes a Macaca havia prevalecido sobre o Novo Horizontino na estreia, também pelo placar de 1-0. Ponte Preta que na última rodada perdeu para o Corinthians jogando no estádio Moisés Zucarelli. Esta vitória dá a pontuação à Ponte Preta quase que suficiente para escapar do rebaixamento, que é a primeira meta da Macaca na competição, né? 12 pontos são possíveis aí de escapar do rebaixamento. Então essa pontuação que a Macaca tem 9 pontos, deixa o time muito perto desta primeira
opção desse primeiro objetivo. Brigar pela classificação é difícil porque o São Bernardo e o Palmeiras já estão um pouco mais distantes, né? O gol de ontem foi marcado pelo Danilo Barcelos, cobrando pênalti, 1-0 para a Macaca. Sofreu pressão no finalzinho, mas conseguiu segurar essa pressão e somar os 3 pontos. O técnico Alberto Valentim falou exatamente sobre a importância desta vitória pontepretana. Vamos ouvi-lo. Uma vitória muito importante, porque nós vínhamos de empates, vimos de uma derrota, como eu falei antes, nós não merecíamos. Hoje nós ficamos até impossibilitados de treinar algumas coisas que nós queríamos por causa do tempo em Campinas, campo alagado, com jogadores cansados, se recuperando ainda, e viemos para cá para fazer um jogo para levarmos os 3 pontos. Nós queríamos, se possível, uma boa performance, uma boa apresentação, mas nós queríamos muito esses 3 pontos. Nós temos que alinhar bem essas 2 partes importantes, fazer bons jogos, vencer jogos, mas a gente precisava hoje muito dos 3 pontos, até mais daquele que era a prestação de qualidade nossa. E os jogadores, mais uma vez, muito determinados. No segundo tempo, principalmente, faltou mais jogo nosso, mas repito para vocês, hoje era de suma importância esses 3 pontos. A Macaca volta a campo agora, próxima quarta-feira, mais uma vez jogando fora de casa. Confronto contra o Noroeste em Bauru. E a grande preocupação é o Elvis, né? Elvis que precisou ser substituído ainda no primeiro tempo do jogo de ontem. Uma contusão muscular. Dificilmente o Elvis vai ter condições de jogar contra o Noroeste. Também está difícil a situação dele com relação ao derby, mas a gente vai atualizando aí a situação do Elvis. Macaca, depois de vencer a equipe do Água Santa, pensa agora no Noroeste e no derby do próximo domingo. CH. E agora, para comentar, Valdemir Gomes chegando aqui na área. Bom, comportamento defensivo da Ponte ontem lá em Diadema irrepreensível. Se o time não foi brilhante do meio campo para frente, até porque perdeu o Elvis contundido ali depois dos 23 minutos, por volta de 23 minutos do primeiro tempo, perdeu um pouquinho ali a conexão, perdeu um pouquinho a transição meio campo-ataque. O Elvis estava se mexendo bem, estava bem no jogo, e depois a Ponte limitou-se a marcar atrás da linha da bola, mas marcou com muita precisão, com muita qualidade, não sofreu, não correu grandes riscos. O Diogo Silva, que vem sendo um paredão, trabalhou menos do que em todos os outros 5 jogos que a Ponte já tinha disputado. Então isso mostra a qualidade do sistema de pegada, de marcação do time da Ponte no jogo de ontem. E a Ponte optou por uma estratégia reativa e quando foi para cima teve objetividade. O Vitor Andrade, que ontem começou pela primeira vez como titular, fez um grande jogo, até, claro, quando teve gás. Depois foi substituído já no início do segundo tempo, mas no primeiro tempo ele bagunçou o coreto, inclusive sofreu o pênalti que deu a vitória para a Ponte, penal muito bem batido pelo Danilo Barcelos. Então, em primeiro plano, a gente tem que dar relevo aqui à atuação defensiva da Ponte, ao sistema de marcação que foi perfeito. E depois, a objetividade do time, a garra, a determinação, e não é só a defesa que marca. Todo mundo marcou, todo mundo voltou para recompor, todo mundo procurou baixar as linhas quando a Ponte não tinha a bola. E com a bola, a Ponte inclusive poderia ter feito mais. No finalzinho do segundo tempo de jogo, a Ponte perdeu 3 gols. 3. Que poderiam até ter dado um alívio um pouco antes do apito final da arbitragem confusa do jogo de ontem lá em Diadema. De qualquer forma, méritos, a Ponte se aproxima muito do primeiro grande objetivo, que é chegar a 12 pontos e garantir a permanência, numa vitória extremamente importante e justa, pela estratégia bem adotada da Macaca ontem, contra o Água Santa lá no ABC Paulista. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br.
Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. E vamos para o segundo tempo do show de jardinagem Steel. A melhor seleção de produtos para você fazer bonito no jardim. Olha o que a Steel fez! Parcelamento sem juros. E agora? O que é que sobe? Nada. O preço baixou? Haja promoção! Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite, amigo! Onde tem jardinagem, tem Steel. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, às 11h30, com mais um Nossa Área para você. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte do campo.